Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. No nome dele, declaramos o 2º Congresso de Mulheres da Primeira Igreja Batista em Caruaru, aberto. Amém? Vou chamar o pastor Paulo, o nosso pastor, e que ele quer dar para vocês as boas-vindas em nome da igreja. Queridos e queridas, né? Só tem eu e 2 homens aqui. Então, queridas. Queridas e queridos, mas queridos bem menos, né? É importante estarmos aqui e eu gostaria de dizer a todas vocês que estão aqui, né? Hoje nós só temos aqui uma igreja, a igreja do Senhor Jesus. Então, todos vocês fazem parte da igreja do Senhor Jesus. E nós vamos continuar nesta pegada, nesse desejo de que Deus possa usar vocês. Usou muitas mulheres no passado, usou mulheres recentemente, mas agora chegou a vez de cada uma de vocês. E essa é a temática, não é isso? Essa é a temática deste congresso. Deus quer usar vocês aonde vocês estejam, agora, certo? O pessoal passado já passou, o da frente só vai acontecer se nós, vocês, fizerem a obra conosco hoje e hoje. Amém? Deus abençoe a todas e a todos também. Vamos orar? Amém? Vamos orar. Deus, querido Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, por este evento. Muito obrigado, Deus, pela inteligência e sabedoria que Tu destes às mulheres da nossa igreja para realizar um congresso como esse, com tantos detalhes, mas dirigido pelo Teu Espírito na Tua presença. Obrigado por cada mulher aqui. Obrigado, Senhor, porque de uma forma especial Tu trouxeste todas e nós Te agradecemos por isso. Perdoa as nossas falhas, Senhor, e levanta daqui um exército para proclamar e glorificar o Teu nome, aonde quer que estejamos, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindas todas. Sejam bem-vindas todas, em nome de Jesus. Como este, fui forjada para estar aqui, para um tempo como este. Me levanto e digo sim. Sou estrela que brilha na escuridão. Dócil e submissa, sou sábia, sou mãe da nação. Poderosa em Deus com jejum e oração. Coroada, escolhida, o Rei me deu seu coração. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth e Noemi, sou Rabi, sou Jael. Inimigo destruí, eu sou Ana Sunamita, meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou mulher de Deus para um tempo como este. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigada
com mão forte o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para o teu reino de paz, de alegria no Espírito, de justiça do Senhor. Obrigada, Senhor, não a nós, mas a teu nome seja a glória. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja o louvor, a exaltação, tudo por causa do Senhor. Porque pelo Senhor, por meio do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. A ti, Senhor, então, seja a honra, a glória e o louvor, a exaltação, as palmas nessa noite, Senhor, totalmente para a tua glória. Nós te exaltamos na beleza da tua santidade, porque só estamos aqui por tua causa, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia. Que bom estarmos aqui, mas vamos andar, porque senão fica difícil. Eu gostaria de convidar as irmãs para abrirem a palavra de Deus no capítulo 2 de Gênesis. Muito obrigada, pastor. Gênesis 2. Vamos ler o que sabemos de cor, não é? Gênesis 2, versículo 18. Quando Deus disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome dele. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Amém. Nós estamos aqui começando do princípio. E hoje vamos falar da primeira mulher, que é o modelo no corpo, na forma, no desejo de Deus para todas as mulheres. Deus, o nosso Deus que adoramos, o único Deus verdadeiro que existe, um dos títulos de Deus é Jeová Elohim. El ou Him. É o único Deus que tem em si todo o poder para criar. Não existe outro criador. Quando Deus criou todo o universo, nós nem sabemos quanto tempo Ele tomou para si para fazer todo o universo. Mas no meio do universo Ele separou um planeta, porque Deus tinha um propósito tão específico, tão singular para aquele planeta. Depois de muito tempo, Ele olhou para o planeta na hora certa. Deus faz todas as coisas no tempo que Ele determina, e para tudo Ele tem um propósito. A Terra, esse planeta separado, já foi criado com um propósito, e Deus de antemão viu tudo o que ia acontecer, e essa nossa reunião aqui, na conjuntura que nós estamos, estava dentro do programa de Deus. Você pode ter certeza disso. Ninguém aqui é tão poderoso que possa estar fora do programa de Deus. Precisava ser mais poderoso do que Ele.
E Deus, então, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava, tomava conta da terra, para que nada acontecesse ali. Quando Deus decidiu, ele foi ali. E ele diz: haja luz, e houve luz. Haja separação entre luz e trevas, e houve. E assim Deus foi criando tudo pela sua palavra. Você pense que maravilha era tudo isso. Quando Deus olhou, passou a limpo a sua obra, a Bíblia diz: e viu Deus que era tudo muito bom. E só por ser muito bom, agora sim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus agora vai criar o homem. Deus já tem o homem no seu coração desde toda a eternidade. Agora ele vai trazer o homem à terra. Tudo que Deus criou na terra tem que ser visível e tem que ser palpável. Tem que ter um corpo. Então Deus toma do barro da terra, faz o homem, sopra vida, está o homem ali. Deus já havia criado todos os animais, aves, répteis, mamíferos e todos os outros. Então Deus agora vai dar autoridade ao homem sobre toda a criação. A Bíblia diz, aqui acabamos de ler, que Deus trouxe todos os animais para que o homem visse e desse nome. E Deus, na sua infinita sabedoria, trouxe os animais aos pares, macho e fêmea. E o homem foi dando nome: boi, vaca, passa; cão, cadela, passa; cavalo, égua, passa. Foi. O homem foi descobrindo todo macho, cada macho tem sua fêmea. E eu? E quem sabe, o homem pensou, mas deve ter lá no final. Continuou dando. Acabou. Cadê a fêmea? A Bíblia diz assim: mas para o homem não se achava uma ajudadora que lhe fosse idônea. Tadinho de Adão. Você pode imaginar Adão agora: cadê minha fêmea? Até o macaco tem a sua macaca. E eu? O homem ficou angustiado. Estava só. E Deus estava olhando para ele. E Deus queria que ele clamasse mais. Deus queria que ele sonhasse mais. Vambora, rapaz, deseja a fêmea. Vambora, pede, vamos, sofre, clama. Quando Adão clamava, na sua dor era toda a terra, porque Adão é feito do barro. Era toda a terra clamando pela mulher. Esse clamor não houve pelo homem. Desculpe os homens. Eu não tenho culpa. Está escrito. Aí Deus, quando o homem clamou, essa história de clamar está desde o início. Eu vou parar aqui para dizer uma coisa para vocês. Lembra quando chegou a hora de Deus tirar o povo do Egito? Eles estavam sofrendo muito. Os egípcios pioravam a situação deles. E eles sofriam. Ninguém clamava. Quando a coisa ficou muito ruim, que eles clamaram,
Deus chamou Moisés. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo Israel. Não. Ele diz, eu vi a aflição do meu povo Israel. Eu ouvi o seu clamor. E eu desci para tirá-lo da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-los à terra que manda leite e mel. Você entendeu a palavra? Deus viu a aflição. Quanto tempo Deus ficou vendo a aflição? O povo estava aflito, sofrendo, e Deus olhando. O povo não clamava. Ele diz para Moisés, eu vi. Aí ele diz, eu ouvi o seu clamor e eu desci. Quando ele ouviu o clamor, é porque chamaram para ele. Deus não é intrometido. Quando você clama a Deus, ele ouve e ele desce para fazer alguma coisa. O que eu quero dizer, Adão estava sofrendo, estava sozinho. Quando ele clamou, Deus disse, não, é bom que o homem esteja só. Aí Deus veio resolver o problema dele. Como é que você faz quando você está angustiado? O que está acontecendo na sua casa, na sua família, na sua cidade? Você reclama, você está clamando a Deus. Como vai a sua vida de clamor? Você tem clamado ou você desprezou o clamor como forma de expressão do seu coração para Deus? Quando foi que Deus desprezou o clamor? Clame, abra a boca, derrama o coração, clame pelos seus filhos, pela sua família, pela sua cidade, pela sua igreja. Foi aqui. Adão não aguentava mais. Era o gato com a gata, o cão com a cadela, o jumento com a jumenta, o macaco com a macaca, e ele só. Aí Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Primeira providência de Deus é deixar claro que a mulher não foi feita segundo a vontade do homem. E para Deus deixar isso bem claro, ele fez o homem dormir. Porque dormindo ele não dava opinião. Eu creio que se o homem estivesse acordado, ele ia dizer, senhor, faz assim, não bota a boca não. Porque se tem uma coisa que incomoda o homem, é que nós falamos. Né? Bem, e que foi que Deus fez? Botou o homem para dormir, abriu do lado, tirou uma costela, fez a mulher. Que coisa interessante. Deus não podia ter feito a mulher do barro? Podia. Deus pode tudo. Pegou o material burilado, trabalhado, carne, sangue, osso. Deus não pegou barro para fazer a mulher. Isso faz da mulher um ser tão diferente do homem. Diga graças a Deus. Não é melhor, não é pior, é diferente. Observe o seguinte: Deus soprou a vida no homem, mas não soprou na mulher. Isso é bom para as feministas. A mulher recebe a vida que está no homem. Deus soprou no homem e veio para a mulher. Por quê? Porque, minhas irmãs, o homem sempre representará Cristo e a mulher sempre representará a igreja. A igreja não tem vida própria, ela tem a vida que vem de Cristo para ela. Por isso Deus não sopra a vida da mulher, ela recebe a vida que está através do homem, porque é através de Jesus que veio a vida para a sua igreja. Estava lá a mulher,
quando Adão viu a mulher, Deus tomou a mulher, acordou Adão, Adão acordou quando viu, lá vem Deus com Eva. Tchan, 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 tchan. Não é? Deus sente o primeiro casamento. Foi desse jeito. Essa cena se repete no último livro de Apocalipse, no último capítulo. Lá vem o Espírito com a noiva. Eles dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito com a igreja. É a mesma cena. É casamento. Bem, Adão recebe Eva. E ele diz, afinal, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Puxa vida. Eu creio que Jesus Cristo dirá para a sua igreja, você é sangue do meu sangue e vida da minha vida. Porque Jesus Cristo deu toda a vida dele para ter uma noiva, enquanto Adão deu uma costela. E isso mesmo ele não deu, foi tirado, porque ele estava anestesiado. O que eu quero dizer é que agora entra na história de Deus com o homem uma mulher. Deus, quando criou a mulher, o propósito dele é que a mulher, de mãos dadas com Deus, possibilitasse a população do planeta. Deus, quando fez a mulher, ele criou um berço no ventre dela, que se chama útero, e ele tinha um plano ali, para ele e para a mulher. Mas ele botou a semente no corpo do homem. Toda pessoa que Deus traz da eternidade passa pelo ventre para receber o corpo com o qual ela vai viver na terra. Por isso que lá em Eclesiastes diz, o corpo volte à terra e o espírito volta ao Senhor, que o deu. Quando o homem, Deus determinou, um homem com outro homem, são dois homens, uma mulher com outra mulher, são duas mulheres. Mas um homem com uma mulher formam uma só carne. E é dessa forma que quando o homem deposita a sua semente, o seu material que Deus criou no ventre de uma mulher, Deus pode, porque o homem e a mulher naquele momento entraram num caminho, numa lei de Deus, em que o homem com a mulher formam uma só carne. E Deus pode trazer uma vida e tomando o material do macho e do material da fêmea, ali naquele berço, ele forma uma pessoa. Deus, se o homem deposita sua semente, vai embora e nunca mais volta, agora aquela criança pode ser já formada, crescer, viver, mesmo se ela nunca mais vai conhecer o pai. Porque o que era necessário para a formação já está pronto. E Deus entra agora com a mulher. E ele vai pegando do material dela. E ele vai tecendo um corpo para essa vida. E quando a mulher descobre, a criança já está ali. Não é? Ela é sua filha.
Quanto tempo você estava grávida dela quando soube? Eu estou grávida. 1 mês. Aqui é a nossa irmã. Ela não tem vergonha de dizer que a menina estava lá 30 dias e ela não sabia. Quando soube, se assustou. Foi dizer para o pai que se assustou também. Por quê? Sabe por que você não sabia? Porque não foi você que fez. Foi Deus. Ela veio de lá. E Deus ficou tecendo esse corpinho para ela lá no seu ventre. Mas foi Ele que fez. Pode dizer o que for, mas foi o Eterno que fez. Pois é. O que eu quero dizer é que tem um Salmo 139, aonde o salmista fala com Deus: tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Isso aconteceu com cada um de nós, no ventre da mãe. Enquanto Deus estava tecendo você no ventre da sua mãe, Ele estava enfeitando você com atributos, com dons, com talentos. Os talentos que o Pai distribui ali no ventre são 7, estão lá em Romanos 12. Profecia, serviço, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia. Ele vai tecendo e vai colocando um pouco de cada um. Quando você nasce, você é um carismático, porque você vem com muitos carismas, você vem com muitos dons da graça de Deus. Para que é que Deus distribuiu uns dons para esse, outros para aqueles? Essa daqui vai ser médica, aquela vai ser engenheira, a outra vai ser administradora de louvor. Por que esses dons assim variados? Porque Ele tem um propósito para você. Ele podia ter feito você nascer no século XVIII, mas Ele separou para você para uma época com um propósito. Quando Deus fala com Jeremias, Ele diz: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te constituí e te consagrei profeta às nações. Os pais de Jeremias não sabiam. Jeremias não sabia, mas Deus sabia. Então você não é fruto da vontade dos seus pais. Os seus pais não escolheram você, como você também não escolheu os pais que tem. Você é produto de uma escolha de Deus. Ele escolheu os pais para você. Ele escolheu você para ser filho deles. Ele escolheu você para nascer nessa, naquela situação. Porque Ele tem um propósito em toda a sua caminhada. Ele traz você na época que Ele quer que você esteja aqui. Cada um, cada mulher na sua época. Começa com Eva. Eva, uma qualidade inerente à mulher
nós podemos ver lá em Eva. Gostava de conversar. O problema da comunicação. A Bíblia diz, no Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Comunicação. Tudo Deus criou pelo Verbo, pela palavra, pela comunicação. Tudo que você começa pela comunicação. Qualquer relacionamento começa pela comunicação. E às vezes termina pela comunicação. Porque a comunicação pode ser positiva e negativa, mas ela pode ser verbal e não verbal. O silêncio é uma forma de comunicação. Então, comunicação. A Bíblia diz que todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha visitar Adão e Eva. Você já pensou? Aquele casal se abastecendo em Deus. E na hora que Deus ia, a vida deles era uma expectativa constante pela próxima visita. Que alegria, não é? Um dia, eu não sei o que é que Adão estava fazendo. Mas Eva recebeu uma visita que não era de Deus. Não era pela viração do dia. Eva recebeu uma visita, o que era? Era uma serpente que gostava de conversar. Só que era o diabo que estava travestido de serpente. Era Satanás travesti, o primeiro travesti da história. Chegou lá, fazendo os seus caminhos sinuosos. Falou. Qual foi a tática para a queda do homem? Comunicação. Por isso Deus entra com a redenção pela comunicação. Porque Deus criou todas as coisas pela comunicação, pelo verbo. A tática dele. Primeiro, ele estabelece. Primeira coisa, ele invade com a dúvida. Aqui no capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse, falou com a mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Falou. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Agora precisava conversar tanto. Precisava explicar o que Deus disse para ela. Que coisa! Tem gente que tem mania de defender Deus. É Ele quem nos defende, minhas irmãs. A mulher conversou. Ela conectou a comunicação. Você vai passando na rua. Você é casada. O homem diz: mas que mulher elegante. Que mulher linda. Bem-aventurado o homem que te tem por mulher. Muito obrigado. Não tem que dizer nada, porque você conectou a comunicação. Também você não pode dizer: vá para a droga.
É a mesma coisa. Não tem que falar. Ignore. Porque quando você responde, você estabeleceu a comunicação. O diabo estava lá planejando. Porque Deus deu um corpo ao homem. E o diabo não tinha corpo. E quando Deus deu um corpo ao homem e um corpo à mulher, Deus estava dizendo: para viver na terra, para ser homem, tem que nascer do ventre de uma mulher, para ter um corpo. O diabo nunca ia ter um. Então, ele disse: pois eu vou acabar com eles. Daí começou o negócio. A mulher conversou. Mulher tem mania de explicar as coisas. Por que é que nós fazemos isso? Reunião de mulheres, chazinho de mulheres, começa a se gabar do marido. O que é que a outra tem que saber como seu marido é, como deixa de ser? Será que eu chego aqui, eu tenho condição de ensinar você como você vai agradar seu marido? Cada homem é um homem. O seu marido é o seu marido. Eu sei lá o que é que ele gosta. A Bíblia diz, palavra de Deus, escrita em Gênesis. Deus diz para Eva: o teu desejo será para o teu marido. Pronto. Para ele. Ninguém tem que saber, mas se tem mulher que gosta de se gabar, mente. Inventa. Eva foi bater papo com o diabo. Talvez ela soubesse que era o diabo, ela não ia bater papo. Você também, quando está conversando, não sabe quem é que está lá. Primeira coisa, a mulher falou. Aí, nessa invasão da dúvida, é a primeira tática. A serpente diz assim: você tem certeza que foi isso que ele disse? Um Deus tão bom ia botar uma árvore aqui que você comer, você morre? Você não está vendo que não combina, não tem lógica? Se ele te ama tanto, ele inventou uma árvore. Se você der um descuido, come, morre. Será que você ouviu direito? Foi isso mesmo? Eva disse: e é que a serpente pode estar certa. Veio a invasão da dúvida. Aí entra uma outra espécie de veneno, a suposição. Suposição. O questionamento, que nós chamamos de racionalismo. Como é que um Deus tão bom poderia ter feito isso? Quantas vezes racionalizamos? Será que essa Bíblia aí foi escrita para os dias de hoje? Será que isso foi Deus que disse mesmo? Mas quem disse? Que escreveram foram pecadores e tão traduzida do jeito que veio. Ai, ai, ai. Pode ser que tenha algum erro. Invasão dos questionamentos. O que aconteceu com Eva acontece conosco hoje. Deus não abre mão de suas leis. A lei divina da pureza está desaparecendo porque racionalizamos. Jesus Cristo diz, no capítulo 15 de Lucas, ele conta 3 parábolas de perda e restauração. Eu chamo o capítulo das coisas perdidas e restauradas.
ele põe primeiro perda e restauração de vida, ele põe um pastor, que uma ovelha se perde, o pastor, coitado, deixa 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu. Chega lá, encontra, põe no colo para trazer, só pastor, porque eu ia dando nela até voltar. Pastor. Isso é o pastor de Jesus. Perda e restauração de vida. Ele põe um pastor, um homem. Depois ele, quando fala sobre perda e restauração de relacionamentos, ele põe um homem, o pai com o filho, o famoso filho pródigo. Mas quando ele entra para falar dos valores eternos da família, ele põe uma mulher. Qual a mulher, diz Jesus, que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a luz, pega a vassoura, procura diligentemente até achá-la, e havendo encontrado, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Dracma é dinheiro. Dinheiro é valor. Você estabelece valores para criar seus filhos. Por que será que, à medida que eles vão crescendo, você vai negociando esses valores? Você vai afrouxando. Os meninos estão crescendo, e porque cresceram, tem que ficar mal educados. Não tem mais que pedir licença para sair. Não tem mais que dar explicações. Pode fechar o quarto e levar amigo lá para dentro. O que é isso? Para que tem sala de visita? É até anti-higiênico trazer gente da rua para sentar na sua casa, na sua cama mesmo. Por que você afrouxou? Às vezes você não atenta para os valores que você estabeleceu na sua família. Você vai afrouxando. Eu não sei qual foi o valor que a mulher perdeu dentro de casa. Se foi o valor da honra, da obediência, do respeito, da pureza, da verdade, da integridade, do trabalho, mas houve um valor. Quando ela viu que aquilo tinha desaparecido na casa dela, ela acendeu a candeia. Em outras palavras, minha casa está no escuro. E quando ela acende a candeia, ela viu que tinha lixo, pegou a vassoura. Aí encontrou o valor. Como é que está a sujeira que tem entrado na mente dos seus filhos, na sua casa, pela internet, pela mídia de um modo geral? O que será que seus filhos estão aprendendo? Você conversa com eles? Você pede sugestões? Você pede conselhos aos seus filhos para ver como anda a cabecinha deles? Você procura ser confidente dos seus filhos? E na hora que você acende a luz da palavra, por quê? A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Qual é a luz que você está acendendo dentro de casa? Vê o lixo que entrou. Varrer. Para varrer, depois que o lixo se instalou, tem 4 disciplinas bíblicas: jejum, oração, vigília e meditação. Tem que entrar com tudo. Porque o lixo entra com facilidade e com rapidez. Mas para você tirar um vício, um hábito mau dos seus filhos, é muito mais difícil. Eva racionalizou, como muitos de nós racionalizamos os princípios eternos da família,
Nós, Igreja de Jesus Cristo, somos guardiãos dos valores eternos. Aí, quando a mulher começa a racionalizar, vem a invasão da tentação. É a última etapa de uma tática preparada no inferno. A mulher olhou e desejou. Ela ouviu a voz de Deus, não coma. Ouviu a voz do diabo, não coma. Ela tinha que escolher uma das duas. Ela tinha que fazer uma escolha. Ela escolheu seguir a voz do diabo. Parece que é mais atraente, não é? Por que o mundo nos seduz tanto? Como deuses. Sereis conhecedores do bem e do mal. Eu serei como Deus. Tchá. Pegou. O pecado foi estabelecido pelo fascínio e tomou forma de morte. Sabemos o que aconteceu, mas quando Deus chama Adão, Deus diz: Adão, Adão, onde estás? Primeira pergunta que Deus faz ao homem. E Adão diz: ouvi tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus diz para ele: como é que? Quem te fez saber que estavas nu? Como é que tu descobriste isso? De onde veio essa explicação, Adão? Como que você chegou a essa conclusão, Adão? Ele diz: foi a mulher que tu me deste. Ela tomou do fruto, me deu, e eu comi. Eu, se fosse Eva, tinha dito: comeu porque quis, eu não obriguei. Eu queria que você pensasse como é que Eva se sentiu ali. O marido, que sempre a cobriu, agora ele a divorciou. Foi a mulher que você me deu. Não é coisa boa, não. Você não fez uma mulher boa. Podia ter feito coisa melhor. Ela é a culpada. Deus olhou para Eva e disse para ela, terceira pergunta feita no Éden: o que é isto que tu fizeste? Porque a mulher tem uma mania de arranjar desculpa. É por causa da sociedade, é por causa da cultura. Todo mundo tem culpa da situação dela. Nós vamos ver aqui sobre uma moça escrava, órfã, pobre, criada de favor por um primo de segundo grau, que chega a ser a rainha do Império Medo-Persa, Radassa, que se tornou Esther. Tinha todas as desculpas para não dar certo, mas Deus tinha um propósito para ela. E quando Deus abriu uma porta, ninguém fecha. Acabou? Não tem ninguém para ele. Quando Deus pergunta para Eva: o que é isto que tu fizeste? Tu tens responsabilidade pelas tuas atitudes. Tu responde pelo que tu fazes. Eu conheço mulheres que estão praticando sodomia porque o marido quer. Mas Deus disse que não. Mas meu marido quer. Você escolheu obedecer seu marido. Você é sodomita. Quer dizer, você tem que escolher a quem obedecer. Ela diz: a serpente me enganou e eu comi da árvore que tu disseste que não comesse. Deus sabia da tática do diabo. O homem não estava presente na vida da mulher. Agora a mulher ali, exposta,
Deus olha para ela, falou tudo o que tinha que fazer com o homem, deixou o homem para lá. Virou para a mulher e para a serpente. E Deus anunciou, publicou, gritou, falou o seu plano. O seu plano. Deus, quando os anjos pecaram no céu, se rebelaram e caíram, viraram demônios, Deus nunca moveu uma palha para redimir anjos. Mas agora o homem caiu. Deus se levanta como guerreiro e diz: eu colocarei inimizade entre a tua descendência e a descendência dela, tu lhe ferirás o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o poder, o governo. E entregou a mulher a promessa da redenção, a promessa do Redentor. Eva não sai de lá de mãos vazias. Expulsa do Éden, primeira mulher. Humilhada, rejeitada. E Deus pega aquela mulher e coloca. Olha, vou dizer para vocês, se mete com mulher quem gosta. Porque a briga não é entre o homem e o diabo, é entre a mulher e o diabo. Mete-se com mulher quem quer. Deus diz: Eva, Deus expulsou Adão e Eva do jardim, colocou a leste os querubins e uma espada de fogo que se movia em todas as direções para guardar o caminho de acesso à árvore da vida. Mas ela saiu com uma promessa. Deus diz a Adão: por tua culpa, não é culpa da mulher, não é tua culpa, amaldiçoada é toda a terra. Eles são expulsos, mas ela sai com a promessa. Ela não sai de mãos vazias. A promessa do Messias foi dada à mulher. E quando Deus vai trazer seu filho, ele só precisa do ventre da mulher, porque a promessa foi dada a ela. Gálatas 4, versículo 4. Depois que se passaram milhões e milhões de anos, há um grito na carta de Paulo aos crentes da Galácia. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Pronto! Quase 2000 anos isso aconteceu. Quantas coisas aconteceram? Nós precisamos saber que a promessa de Deus já tomou forma, já nasceu, já se fez carne, habitou entre nós, já pagou o nosso preço e já está vindo nos buscar. Essa é a primeira mulher. Nós vamos ver que em todas, porque nós vamos falar de muitas mulheres, cada uma na sua época, rapidamente, porque é muita mulher. Mas uma coisa é certa: Eva é o tronco, Eva é o princípio, Eva, ela tem em si um resumo do que é na vida de toda mulher. Eu gostaria de perguntar, eu tenho mais 15 minutos, se for preciso. Muito obrigado. Nós temos algumas mulheres no Antigo Testamento. Eu não gostaria de deixar de falar isso hoje, porque eu tenho que dar conta do trabalho, senão ninguém me convida mais. Nós olhamos para uma mulher, olha uma qualidade que ela é de toda mulher. Sara. Você já viu uma qualidade de Sara? Você que é esposa de pastor, você
que é esposa de líder dentro da igreja. Olhe no capítulo 18 de Gênesis. Capítulo 18 de Gênesis nos fala de uma situação terrível na casa de Abraão. Abraão amava o filho dele, estava com 14 anos, Ismael. E o menino era louco por ele. Mas Abraão ficava com o menino, Sara ficava de bico. Tinha ciúme. Então a situação estava ficando muito difícil. Capítulo 18 de Gênesis começa com uma expressão maravilhosa. Apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda no maior calor do dia. Presta atenção. Eu morei ali no Oriente Médio. O maior calor do dia chega a quase 60 graus mesmo. Ninguém fica fora de casa, a não ser que seja doido. Essa expressão, o maior calor do dia, por isso passou para a língua árabe e para a língua hebraica como expressão de dificuldade. Lembra daquela mulher de Cantares, quando ela pergunta para o rei: onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar no maior calor do dia? O maior calor do dia é o momento da dor, do desemprego, do divórcio, das perdas, das dores. Abraão estava sentado nos carvalhais de Mamre, na entrada da sua tenda, no maior calor do dia. O que Abraão, velho, estava fazendo ali? Naquele sol, naquele calor, aquele vento que vinha do deserto, cortando tudo, ele estava lá. Por que ele não entrava? Devia ter uma jararaca lá dentro e era Sara. Você que, mas você vai ver que eu tenho razão. Deixa eu dizer, você já brigou com o marido? Ninguém se acusa, pastor. Já ficou de mal? Daquele jeito que chega a hora do marido vir para casa. O marido tem que chegar em casa 5h30. Deu 5h20, você está. Coração. Será que ele vem? Será que ele vai atrasar? Será que ele vai pirraçar? Será que ele vai demorar mais na rua? Louca para ele chegar. Coisa aí, dá 5h30 e o marido nada. Quando você vê o barulho da chave na porta, ele chegou, graças a Deus. Obrigada, pai. O pobre do homem chega, você fecha a cara. Ainda estou braba, louca para ele vir, louca para ele dar um abraço, louca para ele segurar você e beijar a cabeça e dizer: oh, minha filha, eu estava tão nervosa aquela hora, tem misericórdia de mim, olha o que eu trouxe para você. Não é assim que a gente faz? A gente faz cada coisa ridícula. Manda recado para o marido, diz para o teu pai: Sara estava braba dentro da tenda, o pobre do Abraão do lado de fora. Chegou uma hora que ele fez assim, ó. A Bíblia diz: levantou os olhos, olhou, e eis que Deus estava lá. Se ele não levanta. Quando ele viu que era Deus, ele disse: Senhor, aceita o meu culto doméstico. Deus disse: pode preparar. Aí ele entrou na tenda de Sara, prepara pão com 3 medidas de flor de farinha. Ele correu dos empregados, mandou preparar o novilho tenco e bom. Ele preparou a coalhada. Quando estava tudo pronto, ele veio, colocou diante de Deus. Era a ministração dele. Deus recebeu tudo. E Deus disse: olha, Sara, Deus viu, versículo 9,
tua mulher. Será que existiu muitas Saras por lá? Vocês vão ver, toda vez que Deus fala Sara, ele diz tua mulher. Sara, tua mulher, onde está? E Abraão? Está aí dentro. Está aí na tenda. Agora presta atenção esse versículo 10. Não esqueça que eu estou falando isso tudo por causa desse versículo 10. Gênesis 18, 10. Olha, disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão do lado de fora, ela de mal com ele, mas estava ouvindo a conversa. Não é você que faz isso? Vai nos bolsos, no cartão de crédito, cheira a camisa, procura ouvir as conversas do celular. Sara era assim, Evinha também. Mulher é desse jeito. Quando Deus diz: voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, terá tido um filho. Sara estava ouvindo tudo. Atrás, a porta. Atrás, que não mostrou o rosto. Atrás dele. A Bíblia diz que Sara se riu no seu interior. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu quero falar a você especificamente agora. Você que é esposa de pastor, você que é esposa de líder na igreja. Sara estava atenta à ministração do marido. Tem muita mulher que reclama que o marido dá mais tempo para a igreja do que para a casa dela. Quando Deus chegou ali, o grande opróbrio de Sara era que ela tinha o ventre fechado. Naquela época era considerado como um ventre amaldiçoado. Deus foi ali. Enquanto o marido dela ministrava diante de Deus, Deus curou o ventre de Sara. Deus disse o sexo do filho que ela ia ter e quando ia ter. Deus abençoou a casa dela, tirou a vergonha dela, porque o marido estava ministrando diante de Deus. Observe, sim, o tempo de ministração do seu marido. Você tem notado que as horas de dedicação do seu marido ao estudo da palavra e à oração tem diminuído? Quanto tempo agora ele passa lendo a palavra? Será que ele não está muito incumbido dos trabalhos da igreja? Observe. Quando você notar que seu marido está lendo menos a palavra e orando menos, você chega para ele com o seu jeitinho de Sara e diga para ele: ô meu amor, eu preciso que você ore comigo. Preciso da sua ministração. Afinal de contas, Deus não soprou vida na mulher, soprou no homem. A vida vem de você para mim. Ore aqui comigo e comece a orar. Leve o seu marido de volta para o lugar da oração. Porque Deus, seu marido, é homem, ele é pecador, ele precisa da sua ajuda. Ajude o seu marido. Abraão, o grande amigo de Deus. Sara estava ali, atenta à ministração dele, para ouvir o que ele dizia a Deus e o que Deus dizia a ele. Mulher sábia faz isso sim. Só mais um exemplo, outra esposa de pastor. Capítulo 4
de Êxodo. Vamos lá, rapidinho, porque é para eu não ficar aqui fora do tempo. Vamos, capítulo 4 de Êxodo. Vamos. No versículo 24 está escrito assim: estando Moisés no caminho numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Zípora era moabita, Moisés era israelita. O hábito e a aliança da circuncisão foi dada a Abraão. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal de aliança entre mim e vós, por todas as gerações. Nasce o filho, o primeiro de Moisés. Lógico que Zípora não quis que circuncidasse. Meu filhinho, você vai cortar o prepúcio do meu filhinho. Primeiro filho, homem. Qual é a mãe que vai deixar? Não, isso é costume sanguinário de vocês, judeus. Aqui é outra coisa. Não, meu filhinho não. Não é assim que se faz aqui. Moisés, sim senhora. Deus deixou, olhando para a cara dele. Você pode ter certeza. Às vezes Deus está olhando para a sua cara e deixando ver o que você vai fazer. Tudo aconteceu. Lá vai Moisés para o Egito. E Deus está olhando para a cara de Moisés. E lá vai ele para tirar o povo do Egito. Lógico que ele ia tirar o povo do Egito. Todos os circuncidados. Mas na praga da morte dos primogênitos, o filho dele ia morrer também. Porque não tinha circuncisão. E Deus está olhando para a cara de Moisés. Vai assim mesmo, meu chapa, vai. No meio do caminho, numa estalagem, Deus disse: vem cá. Está brincando? Moisés achou que Deus ia obedecer a Zípora. Começou a luta pela vida. A Bíblia diz que Deus ia matar Moisés. Deus não precisa de ninguém, meus irmãos. Ele não precisa de mim. Para quê? Ele diz assim: olha aí, ó, as montanhas, os mares, os rios. A minha mão fez todas essas coisas e todas elas vieram a existir. Mas o homem para quem eu olharei é esse, um aflito, abatido de espírito, que treme da minha palavra. Moisés começou a luta. Zípora, mulher atenta às lutas de seu marido. Ele era o homem que falava com Deus face a face. A mulher estava atenta. Quando ela viu que o marido ia morrer, pegou uma pedra, cortou o prepúcio do pobre do garoto, jogou aos pés de Moisés e disse: toma, sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Para ela aquilo era um hábito sanguinário, por causa da circuncisão. Por que eu chamei a atenção dessas duas mulheres agora, antes de irmos para a cama? Porque elas são esposas de líderes, esposas de pastores. Pastor Abraão, amigo de Deus. Pastor Moisés, amigo de Deus, que falava com Deus face a face. Mulheres como você, como eu. Na época delas, elas estavam atentas à relação de Deus com seu marido e do seu marido com Deus. Sara, atenta ao culto que seu marido prestava a Deus. Zípora,
atenta à luta espiritual do seu marido. Como é que você está agindo como esposa de um pastor? Como esposa de um líder na igreja? Será que você está reclamando, exigindo? Ou você está atenta para ser uma só com ele no ministério? Eu estou dizendo isso hoje porque eu gostaria que você levasse uma resposta saindo daqui. E durante a noite, quando você acordar, você coloque o seu coração diante de Deus. O quanto você tem sido uma ajudadora do seu marido, ao chamado dele, ao momento em que ele disse sim a Deus, num momento tão difícil da igreja aqui na terra. Você é a mulher de hoje, chamada hoje para ser esposa de um líder na igreja. Que você exerça o seu chamado. E amanhã, em nome de Jesus, continuaremos. Saímos como Eva, temos a promessa. E como igreja hoje, temos a realização da promessa. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.